Dinei, entrando um pouco agora na parte técnica, nós da Atlas somos aí uma empresa que está muito preocupada com a parte técnica, desenvolvimento de manejo, muito alinhado com a Embrapa, né? Nos conhecemos há bastante tempo, troca de informações constantes aí que a gente tem feito. E a gente falou um pouquinho de variedades, né? Você falou para o mercado, a gente precisa começar a pensar em variedades doces. Como que você vê a introdução de novas variedades, como o Vitória e o Jordão, no sistema produtivo brasileiro de gergelim? Eu acho de fundamental importância, né? A Atlas trouxe aí os materiais da Equinon, a Embrapa tem materiais delas que são doces. Seria importante que até outras empresas trouxessem materiais doces para o mercado brasileiro. Isso traz opções para o produtor plantar, traz concorrência, então cada um vai querer desenvolver uma variedade melhor que o outro, vai querer desenvolver uma variedade mais produtiva, mais doce, indecente, que é o que o produtor quer. Então isso foi de muita importância e todas as empresas que resolverem lançar cultivares doces para o mercado brasileiro vão ser de suma importância para o nosso mercado crescer. E eu acho que não só lançar variedades para o mercado, mas eu acho que um outro ponto importante e que acho que fala muito entre Atlas e Embrapa é com relação à assistência técnica. Você acha importante a assistência técnica para o produtor, apesar de cada vez mais o produtor estar habituado à cultura, mas ela não é uma cultura que você faz uma receita esse ano, o ano que vem dá certo. Você acha que é importante essa parte da assistência técnica? Com certeza. A assistência técnica na cultura do gergelim é mais importante que na cultura da soja e do milho, porque é uma cultura nova, o produtor não está habituado a plantar gergelim, ou quando ele plantou no máximo 2, 3, 4 safras. Então tem muita coisa acontecendo, muita novidade que vem do lado da pesquisa, que o produtor, para receber, ele precisa de uma assistência técnica que treine ele, que receba um treinamento e que depois repasse para o produtor. Então, isso é de fundamental importância para melhorarmos a produtividade, melhorarmos a qualidade no nosso gergelim. E uma responsabilidade também quando você coloca um material novo no Brasil, por exemplo, né? Não é só pegar um material que já está pronto, numa outra realidade, numa outra condição, introduzir no Brasil e achar que todas as respostas daquele material vai ser as mesmas que ele já está dando. Então, acho que mais do que nunca a assistência técnica ela se torna cada vez mais importante, justamente pensando que novos materiais, novos desafios, novos problemas que podem surgir, né? Então, acho que complementa bem essa fala sua com relação à importância da assistência técnica. Sem dúvida, Lázaro. As variedades que chegam novas, elas têm diferentes susceptibilidades à doença, diferentes necessidades de adubação, diferentes necessidades de insumos, e aí a gente coloca que é fundamental ter a pesquisa e ter quem transfira essa tecnologia que preste assistência técnica. Com certeza. Falando um pouquinho das variedades ainda, a gente falou de introdução de variedades, novas variedades, mas assim, é importante ressaltar que a Embrapa tem variedades de gergelim que foram desenvolvidas e são materiais muito interessantes, inclusive recentes, né, como o Anaí, é um material muito bom, muito recente. O que você me diz dessas variedades da Embrapa? Qual o motivo de, às vezes, elas não ser um destaque tão grande no mercado, o produtor optar por não plantar, ou às vezes fazer uma área menor? O que é os desafios dos materiais da Embrapa? Então, nós temos as duas variedades que são mais plantadas da Embrapa, que é a BRS Seda e a BRS Anaí. São materiais doces, tá? Inicialmente, a seda, principalmente, não foi desenvolvida por Cerrado, depois ela acabou sendo cultivada aqui. É um material que tem uma qualidade de grão excepcional, tá? O importador, quando fala em gergelim da seda, ele enche os olhos, né? Ele é um material muito doce. O Anaí é um material que tem grão graúdo, que tem uma doçura não tão grande quanto a da seda. O que dificulta esses materiais de terem uma área considerável é a deiscência das cápsulas. Eles são materiais deiscentes, eles exigem do produtor um esforço maior para colher sem ter muitas perdas. Então, isso acaba limitando um pouco a área que o produtor planta. Outra questão é que o produtor que planta pela primeira vez é mais difícil ele plantar essas variedades porque ele não tem experiência com colheita mecanizada do gergelim. Obviamente que a Embrapa, assim como outras empresas, também estão desenvolvendo materiais doces e indeiscentes, ou semi-deiscentes. Então, futuramente, dentro de pouco tempo, 2 ou 3 anos, acredito
que a Embrapa também terá materiais doces e com menos perdas na colheita. Então a Embrapa vai trazer materiais brevemente aí. Ela está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. Isso é uma informação muito importante. Acho que o mercado anseia por isso, porque a credibilidade da Embrapa para o produtor rural ela é muito grande, né? E a gente sabendo que isso está acontecendo, traz ainda mais anseio para o produtor investir na cultura. Quando a gente fala de introdução de novas variedades, né? Então a Embrapa, apesar de ter variedades que já são plantadas, tem essa dificuldade da mecanização, da semideiscência e tudo mais, e desenvolvimento também, a gente tem materiais sendo introduzidos. Você teve a oportunidade de conhecer materiais introduzidos pela Atlas, como o Vitória e o Jordão. Na sua opinião, quais são as principais vantagens desses materiais? O que você achou desses materiais? Como que eles performaram no Brasil? Queria ouvir um pouquinho de você. O que eu vi dos materiais é que eles têm uma precocidade muito grande, então são materiais precoces, isso é importante para o produtor, tá? Porque ele quer plantar na safrinha. Os dois materiais, eles são semideiscentes, então eles têm poucas perdas na colheita mecanizada, então dá para dizer que eles têm o mesmo comportamento em termos de colheita do que o K3, que é o material mais plantado, e é o mais plantado justamente por causa das perdas na colheita, que são menores, porém eles têm a vantagem de não serem amargos, como é o K3, então eles conseguem juntar essas características, tá? E além de ter uma boa produtividade. Então, esses materiais trouxeram um cenário muito positivo, que foi uma angústia do produtor devido à questão de materiais pela mecanização, e eles acabam também atendendo aí a parte da indústria com relação a sabor, que são materiais doces, né, que traz aí também um contexto para o mercado um pouco melhor. Você falou também do K3, né? A gente não tinha falado do K3 ainda, é o gergelim mais plantado no Brasil, mas ele não é da Embrapa, ele não é da Atlas, ele não o que é o K3? Por que o K3 chegou no Brasil? Por que ele é o mais plantado? Queria que você falasse um pouquinho dessa variedade. Então, o K3 é um material que ele é um material que tem precocidade, ele tem rusticidade, então assim, a suscetibilidade dele a doenças é muito baixa. E ele veio de onde, o K3? Então, a gente tem informações que veio do Paraguai, tá? Foi um material introduzido e por muito tempo começou a ser plantado pelos produtores e caiu no gosto do produtor. Por quê? Porque ele é precoce, ele é rústico, né? Ele não tem muita suscetibilidade à doença, principalmente doenças de solo, e ele também é semideiscente. Então, antes do surgimento de outros materiais introduzidos, como os da Atlas, era o único material que nós tínhamos que não era deiscente, tá? Então, o produtor teve facilidade nesse aspecto. Então, por isso que o K3 cresceu muito a área. Além de, claro, ter uma boa produtividade. Não podemos negar que ele tem uma boa produtividade. Sim, e o K3, ele, num cenário geral, nas áreas produtivas que a gente vê, a performance dele é muito similar, né? E aí a gente entra num tema importante. Cada vez mais está aumentando as variedades, né? Então a gente tem visto introdução de novas variedades, como Vitória e Jordão, K3 como aí uma variedade introduzida há certo tempo, a Seda, o Anaí já também sendo utilizado, e novas variedades que tem por vir. Você acha que essa parte de diferentes variedades para diferentes lugares, você acha que vai chegar um ponto que alguns lugares, algumas variedades vão performar melhor, outras não vão performar tão bem? Na sua opinião, você acha que vai haver essa distinção de escolha de variedade dependendo da sua região? Com certeza, Lázaro. Com o tempo, o produtor de uma determinada região vai ter melhor desempenho de uma cultivar e ela vai acabar sendo mais plantada naquela região, como acontece com todas as culturas. Tem uma outra questão também que vai impactar, que é o ciclo da cultivar, né? Então, tem cultivares de ciclo mais longo que vão se adaptar, por exemplo, para a abertura do plantio, como é o caso de uma Seda, de uma Anaí, que são um pouquinho mais, o ciclo um pouco mais longos, e não ser plantada no final da janela. Tem outros materiais mais precoces, como o K3, o Vitória, o Jordão. Tem materiais que são menos tolerantes a estresse hídrico, e esses materiais não vão poder ser plantados num plantio mais tardio. A exigência também nutricional de cada material, né? A gente tem visto que cada material tem uma resposta um pouco diferente, né? Exatamente. Então, materiais que estão sendo introduzidos com potencial produtivo maior, obviamente são mais exigentes, né? Então o produtor vai ter que ter ali um pouco de sensibilidade para a escolha da época de plantio,
para a escolha do qual área que ele vai plantar, se é uma área que tem uma boa correção, se não tem. Então, acho que não somente a localização do produtor, eu acho que também, acho que você falou bem, é o tipo de realidade desse produtor ao qual ele quer colocar o gergelim. Se que a gente quer falar em ganho de produtividade, trazendo materiais mais produtivos de maior qualidade, ganhando produtividade, o produtor também ele vai ter que ter essa sensibilidade e não fazer, acho que muita coisa que era feito, que era plantar K3, o treble também, que era uma variedade que também já caiu em desuso, mas plantava fora de janela e ainda assim ainda era interessante, né? O produtor ele vai ter que aprender a respeitar um pouco mais a realidade de cada variedade. Não sei se você concorda. Concordo. E à medida que as áreas crescem, o produtor vai ter que se especializar e se tecnificar. Ele não vai... obviamente, com o crescimento de área, o preço também não vai ser aquele tão elevado como era no passado, onde as áreas eram muito menores e a procura por gergelim era muito maior, né? Quando o Brasil começa a aumentar mais a área, o preço vai para uma realidade diferente e que o produtor acaba tendo que se especializar mais.